continuando o estudo da portaria interministerial, vemos que não há necessidade de cotação prévia de preços no Siconv, quando o valor for inferior a R$ 8.000, desde que não se refira a parcelas de uma mesma obra, serviço ou compra ou da mesma natureza e no mesmo local, onde possa ser realizada de forma conjunta e concomitantemente, ou quando, em razão da natureza do objeto, não houver pluralidade de opções, devendo-se comprovar tão somente os preços que aquele próprio fornecedor já praticou com outros demandantes. O registro no Siconv é condição indispensável para a sua eficácia e também para a liberação das parcelas subsequentes do instrumento. Todo e qualquer processo de compra ou contratações de bens, obras e serviços das entidades sem fins lucrativos deverá ser realizado ou registrado no Siconv, contendo, no mínimo, os documentos relativos à cotação prévia ou as razões que justificam a sua desnecessidade, os elementos que definiram a escolha do fornecedor ou executante e justificativa do preço. Também a comprovação do recebimento da mercadoria, serviço ou obra e os documentos contábeis relativos ao pagamento. Pode ser utilizado o regime de registro de preços do ente federado. As contratações por órgãos e entidades da administração pública estão obrigadas a observar as disposições que estão contidas na Lei de Licitações e demais normas pertinentes ao assunto. Quando da aquisição de bens e serviços comuns, será obrigatório o uso da modalidade pregão, sendo utilizada preferencialmente a sua forma eletrônica, que está disposta na Lei 10.520 de 2002 e no seu respectivo regulamento, que é o Decreto número 5.450 de 2005. No caso de dispensa ou inexigibilidade de licitação, essa situação deverá ser devidamente justificada pela autoridade competente, sendo registrada no Siconv, bem como as informações sobre as participações e respectivas propostas das licitações. Depois das contratações, para realizar movimentações e para se efetivar o pagamento, é necessário observar-se alguns preceitos, tais como a movimentação mediante conta bancária específica para cada convênio, os pagamentos que deverão ser realizados e registrados no Siconv, exclusivamente mediante crédito na conta bancária de titularidade dos fornecedores e prestadores de serviços, a transferência das informações relativas à movimentação da conta bancária no CIAF e no Siconv por meio de cartão magnético a ser providenciada pelas instituições financeiras autorizadas. Mas, no entanto, antes da realização de cada pagamento, o conveniente deverá incluir no Siconv as seguintes informações: destinação do recurso, nome e CNPJ ou CPF do fornecedor, quando for o caso, contrato a que se refere o pagamento realizado, a meta, etapa ou fase do plano de trabalho relativo ao pagamento, comprovação do recebimento definitivo do objeto do contrato mediante inclusão no sistema de notas fiscais ou documentos contábeis. Bem, já sabemos que é vedada a realização de saques da conta do convênio, porém, esta portaria vem estabelecer que, excepcionalmente, será permitida pelo banco, mediante identificação, uma única vez no decorrer da vigência do instrumento, o pagamento à pessoa física que não possua conta bancária, limitando o valor de R$ 800 por fornecedor ou prestador de serviços. Na execução do convênio, o acompanhamento e a fiscalização serão formas de garantir a regularidade dos atos praticados e a plena execução do objeto, respondendo o conveniente pelos danos causados a terceiros decorrentes de culpa ou dolo em sua execução. Os processos, documentos ou informações referentes à execução do convênio não poderão ser sonegados aos servidores dos órgãos e entidades públicas concedentes ou contratantes e aos órgãos de controle interno e externo do Poder Executivo Federal. Em caso de embaraço ou obstáculo à atuação dos servidores ou órgãos de controle
já citados, poderá haver responsabilização administrativa, civil e penal. Quanto ao acompanhamento que nós falamos, o concedente deverá possuir as condições necessárias à realização do acompanhamento do objeto pactuado, observando a metodologia estabelecida no instrumento, programando visitas ao local da execução e, caso elas não ocorram, deverão ser devidamente justificadas, tudo em conformidade com o que está previsto no plano de trabalho. No caso de realização de obras por convênio, para que ocorra a celebração do convênio, a concedente deverá comprovar que dispõe de estrutura que permita acompanhar e fiscalizar a execução do objeto, de forma a garantir a regularidade dos atos praticados e a plena execução do objeto nos termos desta portaria. Em especial, o cumprimento dos prazos de análise da respectiva prestação de contas. Neste acompanhamento, haverá um representante do concedente, especialmente designado e registrado no SICONV, que vai anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à consecução do objeto, adotando as medidas necessárias à regularização das falhas observadas. Todos esses atos de acompanhamento da execução do objeto deverão ser registrados no SICONV. E, durante o exercício das atividades de fiscalização e acompanhamento da execução do objeto, a concedente pode valer-se do apoio técnico de terceiros, delegar competência ou firmar parcerias com outros órgãos ou entidades que se situem próximas ao local de aplicação dos recursos e reorientar ações e decidir quanto à aceitação de justificativas sobre impropriedades identificadas na execução do instrumento. Além desse acompanhamento, a Controladoria Geral da União realizará auditorias periódicas nos instrumentos celebrados pela União. Na próxima aula, nós vamos falar um pouco mais sobre o acompanhamento na execução do convênio e vamos finalizar o nosso estudo.